Boa tarde, crianças, tudo bem com vocês? Professora Suzy aqui com vocês. Meus amores, a aula de hoje é sobre hábitos e costumes indígenas, tá? Então, nós vamos falar um pouco sobre como os índios vivem, como eles sobrevivem, né? Então, eu deixei um link ali de um vídeo que se chama Dia do Índio, Herança Indígena da Cultura Brasileira. E esse vídeo ele vai mostrar um pouquinho sobre a cultura indígena. Mas antes de eu falar sobre a cultura indígena, eu quero que vocês entendam que o Brasil ele foi colonizado pelos portugueses. As pessoas lá de Portugal chegaram aqui no Brasil e começaram a popular, a encher de pessoas, a colonizar. Só que quando eles chegaram aqui, já existiam pessoas aqui, que eram os índios. Os índios têm seus costumes próprios, mas os portugueses chegaram e foram modificando esses costumes para que os índios tivessem costumes mais portugueses do que indígena, tá? Mas muito dos nossos costumes de hoje, muito dos nossos hábitos, ele é uma herança dos hábitos indígenas. Então, por exemplo, os portugueses não têm o hábito de tomar banho todos os dias. Os indígenas têm. Por isso que nós brasileiros hoje temos o hábito de tomar banho todos os dias, porque os indígenas deixou isso como uma cultura para nós. Então, é o hábito indígena que está na nossa cultura. Além de palavras como mandioca, curitiba, entre outras palavras que são de origem indígena, são de línguas indígenas, tá? Além disso, temos várias outras coisas, tá? Temos a forma como a gente prepara os nossos alimentos, como mingau, como o hábito de comer mandioca, diversos tipos de frutas que nós não que os portugueses não conheciam, não tinham o hábito de comer, que aprenderam com os indígenas. O fato de dormir em rede, tomar banho de rio, entre outras coisas, são muito costumes indígenas, tá? A forma como os índios vivem é uma forma muito interessante. Eles podem viver em aldeias que são circulares, são retangulares. As casas dos índios, geralmente, hoje não, hoje aqui no Paraná, por exemplo, os índios têm casas de alvenaria, de tijolo, com teto, telhado e tudo mais. Mas na época, quando começou a colonização aqui no Brasil, lá nos anos de 1500, eles moravam em casas feitas de barro, que tinha palhas, igual aquelas que a gente vê em desenhos e a gente chama de oca, tá? Os índios, eles têm a cultura religiosa deles, que é diferente da nossa. Eles têm costumes, né, religiosos diferentes dos nossos. Eles têm as crenças, as lendas indígenas. Por exemplo, Curupira é uma lenda indígena. Por que tem a lenda do Curupira? O Curupira é um mocinho que tem os pés virados para trás e que ele tem a função de proteger as matas. Para os indígenas, as matas, os rios, toda a natureza ela é de extrema importância para o índio, porque o índio ele depende dessa natureza para sobreviver diretamente, tá? É da natureza que ele tira o alimento, é da natureza que ele tira as vestes que ele usa, da natureza que ele tira o medicamento que ele toma, que ele produz quando eles estão doentes. O índio geralmente tem um líder que tem o nome de cacique ou pajé, que é o líder da tribo, que é a pessoa que ele ouve, é a pessoa que rege toda a tribo, tá? Então, essa é a atividade. E aí, eu quero que vocês, na atividade, depois de assistir o vídeo que eu tô explicando, depois de ver o vídeo lá sobre o índio, eu quero que vocês façam uma ilustração que mostre os hábitos indígenas que você também tem. Você tem o hábito de andar descalço? Você tem o hábito de dormir na rede? Tomar banho todo dia? Então, você vai fazer uma ilustração de um hábito indígena que você tenha, tá? Depois, vocês vão fazer o projeto Vida, que é a continuidade da semana passada, que vai falar sobre agora o sentimento do medo e o sentimento de nojo, tá?
E após essa atividade, acabou as atividades comigo, ok? Quero deixar um recadinho aqui para vocês, que vocês se cuidem, que evitem ao máximo sair da casa de vocês, aproveitem os familiares de vocês, se sair de casa, use máscara, todo cuidado é pouco, tá, galera? Um beijão para vocês, gosto muito de vocês e morro de saudade de vocês. Beijos e até a próxima semana.